Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos, o seu canal do conhecimento. Eu sou o professor Donizete Paiva e hoje vamos discutir um pouco sobre o preço dos combustíveis. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito disso e me perguntaram se isso não seria simplesmente uma questão política, que era para beneficiar, criar um ambiente favorável ao atual governo e que estaria se explorando essa ideia. Eu falei que poderia ser isso, mas teria que verificar e identificar aí alguns valores, pesquisar algumas coisas, né? E aí a nossa proposta é discutir um pouquinho sobre isso, inclusive porque a gente já fez outros vídeos aqui falando sobre questões de inflação, e agora que está caindo o preço, nada mais justo que a gente fale disso também, mas procurar entender o que está acontecendo, se de fato é um movimento natural da economia que vem acontecendo, né, e que tem a ver com a política de preços estabelecidas pela Petrobras, ou se existem alguns outros fatores que possam estar interferindo na queda dos combustíveis no posto de gasolina. Então, para essa discussão, eu trouxe aqui alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, que é para a gente poder discutir alguns pontos. Aqui tem uma ilustração, isso aqui foi tirado lá do site da Petrobras, que ela mostra como é que é composto os preços, o preço da gasolina, né? Até que chega lá na bomba de gasolina, onde você vai consumir essa gasolina. Então você tem lá a questão do preço da refinaria, o preço lá da Petrobras, depois você vai ter todo um custo aqui de distribuição de revenda, né? Não esquecendo que existe uma parcela do que entra lá no seu litro de gasolina, que é a parcela do etanol. Então, assim, 27% do que está ali do seu litro da gasolina, ele é composto de etanol, né? Então, não é 100% um litro de gasolina. Em um litro de gasolina, você tem 73% de gasolina e 27% de etanol. Okay? Além disso, você tem todos os impostos estaduais, que é o caso do ICMS, e você tem os impostos federais, né? PIS, COFINS e a CID sobre a gasolina. Então, o composto desse conjunto de elementos é que vai fazer com que você tenha lá o preço da refinaria e isso até chegar ao preço na bomba de gasolina, ok? Recentemente, o que a gente verifica? Isso aí, desde final de junho, o governo ele anunciou, ele entrou com uma PEC para uma proposta de emenda constitucional, né, para poder fazer alterações na questão da tributação que incide sobre os combustíveis. E uma das coisas que ficou aprovada, que ficou acertada, isso no final de mês de junho, né, foi zerar o PIS, COFINS e a CID, que são os impostos federais que incidem sobre o combustível. Só que isso aí vai acontecer só está previsto até dezembro, não está previsto isso que seja definitivo. Então, esses impostos foram retirados até o período de dezembro, e depois, o ano que vem, eles vão propor alguma outra coisa. Com relação ao ICMS, a proposta foi uma certa unificação da tarifa, porque você tinha muita divergência, né? Tarifa de 17 a 25, ou um pouco mais que isso, que incidia sobre o combustível. E aí ficou acertado que é entre 17% e 18% que vai prevalecer para todos os estados. Então, isso aí a gente tem essa composição entre preço que chega ali na refinaria e até o preço que chega na bomba de gasolina para você, né? Então, o que nós propusemos, o que a gente pensou aqui, para poder fazer uma análise, né? Então, primeiro observar, e a gente só está pegando a análise aqui de 2022, a gente só pegou esse período, 2022, né? E aí a gente queria verificar o seguinte, olha, vamos ver como é que está se comportando o preço na refinaria em relação ao preço do barril do petróleo internacional, que é o preço do Brent, né? A referência do barril do petróleo internacional. Se sobe, pela política de preço da Petrobras, se sobe o preço lá fora, grande chance de subir o preço aqui na refinaria, porque ele tenta manter essa paridade, né? Segundo os argumentos do governo, é para manter a competitividade da empresa, né? E a gente também precisa observar, dentro desse meio termo,
né, entre o preço do barril do petróleo e o preço da refinaria, ainda existe a questão da taxa cambial, porque assim, o preço do barril do petróleo é cotado em moedas estrangeiras, em dólares. E aí, quando você converte isso para reais, você pode ter um impacto, né, dada a taxa de câmbio que possa estar sendo estabelecida naquele determinado período. Então, pelo menos são duas coisas que nós precisamos observar, né? Qual é o comportamento do preço da refinaria em relação ao Brent, ao preço internacional, e qual é o comportamento da refinaria em relação à taxa de câmbio, para ver se essas oscilações dessas variáveis elas interferiram ali naquele primeiro composto de preços da bomba de gasolina que a gente está verificando. Então, para a gente verificar isso, vamos dar uma olhada neste gráfico aqui. Aí uma coisa bem, acho que é bem bacana a gente perceber. Começo lá de janeiro, como é que estavam os preços, em torno, o preço do combustível na refinaria era R$ 3,10, R$ 3,10, né? E aí você tinha aqui no começo do ano o preço do barril do petróleo em 78,63 dólares, né? A referência Brent. Aí você verifica aqui, ó, um aumento significativo do preço do barril do petróleo, sabendo que aqui, ó, em 24/2 foi quando deu início a guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí você deve ter ouvido falar em muitos noticiários que assim, a gasolina está aumentando porque estourou a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, e isso inibe a oferta de petróleo, está fazendo com que o preço do barril do petróleo suba, então a gente está subindo o preço aqui também, e isso, de certa forma, vai estar gerando inflação. Eram os comentários que ocorriam na época. Então, vamos verificar. Olha, inicialmente eles estão subindo aqui, né? Você verifica que há um aumento do preço do barril do petróleo, há um aumento do preço aqui na refinaria. Faz todo sentido, dada a política que foi adotada pela Petrobras, né? Aí aqui ele dá esse salto, verifica, olha, sobe aqui para 88, depois ele sobe para 106, vai até 100, quase 110, né? Entretanto, você percebe que o preço na refinaria ele fica estabilizado. Olha aqui, ó, 3,26, 3,26, 3,26. Esses dados nós pegamos da própria Petrobras, tá? E aí, de repente, ele vai e corrige tudo de uma vez, né? Ou seja, ele voltou lá a ficar parelho, né? Assim, a ter mais ou menos a mesma variação, a manter a variação que estava sendo mantida aqui em relação ao Brent, né? Então, ou seja, ele demorou um pouquinho para ajustar, né? Aqui, mas quando ajustou, ajustou bem próximo do que ele já vinha aqui, né? Com relação ao preço do Brent. Aí depois o que a gente observa, né? Nós observamos as oscilações aqui, né? O Brent cai mais um pouquinho, depois ele volta a ter uma tendência de alta. Entretanto, os preços aqui também permanecem estabilizados. Olha lá, 3,87, 3,87, 3,87. Ok? Então, a gente poderia dizer assim, olha, nesse período aqui, a refinaria não estava repassando esse aumento de preço, né? Esse período aqui de fevereiro e até o comecinho de março, ela não estaria repassando o preço para as refinarias, né? Entretanto, quando chega aqui neste período, especificamente lá em 11 de março, você tem o reajuste desses valores, né? Ela recompõe tudo isso de uma vez. E isso vai ter um impacto significativo, sim, no preço da inflação depois, né? A gente vai verificar isso. E aí, essa oscilação, você verifica, olha, estou trabalhando com níveis superiores, ela não reduziu o preço aqui, a Petrobras não reduziu o seu preço, ela manteve e tal, só que aqui depois você tem um aumento novamente do preço do barril do petróleo. A Petrobras, pelo visto, ela ficou até esse ponto aqui, ó, até aqui o começo de junho, né? Ela está aqui subiu o preço lá no mercado internacional, aí depois vem o reajuste. Tá vendo? Até 18 de junho, a gente verifica aqui que há um reajuste do preço na refinaria, que é superior, ó, agora aqui ultrapassa o que a gente tinha em termos, né, ultrapassamos a linha aqui do aumento do valor do Brent, né? Então houve um aumento significativo aqui. E a partir de então,
né? Ó, aqui 1,24 de junho. A partir de então, o que a gente verifica? Um declínio no preço da gasolina, né? O que aconteceu aqui, né? Se tem algum fenômeno que nós temos aqui, que a partir daqui, né, você começa a cair com esse preço da gasolina. Aqui foi aprovada a PEC da redução de impostos sobre combustíveis, né, que vai eliminar lá até o final do ano os impostos federais e vai praticamente unificar o ICMS em torno de 17%, 18% entre os estados. Só que se a gente observar, no caso aqui da refinaria, ela não sofre esses impactos, porque o imposto ele vem depois disso, ele vem depois do preço da refinaria, né? Então, o que a gente verifica aqui é que ela está acompanhando, né, o preço aqui da refinaria. O que ela está fazendo? Ela está acompanhando a queda do preço do barril do petróleo internacional, que faz sentido novamente com a política de preço que a Petrobras estabeleceu, de paridade de preço lá internacional. Então, aqui caindo, né, preço na refinaria está diretamente associado à queda do preço do barril do petróleo. Ela só está acompanhando isso. Algo que nos chama atenção aqui é esse último ponto, né? Porque aqui a gente já olha, né, tem um repique aqui do preço do barril do petróleo. Entretanto, nós temos uma queda em torno de pelo menos 7% aqui do preço na refinaria, né? O que leva a quase o preço que nós tínhamos aqui no começo do ano, 3,26, está aqui com 3,29. Valores arredondados, é claro, dá 3,28, alguma coisa, mas aqui está com valores arredondados. Então, aqui existe um elemento que nos chama a atenção, porque aqui me parece que eles estão fugindo um pouco dessa ideia de manter a paridade com o preço internacional, neste ponto específico. O restante, ele vem caminhando, se a gente for verificar que ele demorou para fazer o ajuste, entretanto fez, né? E manteve essa paridade com que o mercado internacional estava fazendo. Não reajustou aqui na oscilação, mas depois reajusta aqui, ó, recupera, e depois ele vem caindo gradativamente, né, juntamente com o preço do barril do petróleo. Lembrando, é importante a gente destacar aqui que nós ainda estamos em guerra, né? Assim, o mundo ainda está em guerra, não acabou a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? As sanções econômicas ainda prevalecem e o mundo achou algumas alternativas aqui, e aí você tem uma redução do preço do barril do petróleo. Mas se a gente verificar esse último ponto aqui, 2 de setembro, a gente tinha lá o preço do Brent em 92,66, e aí você tem uma queda do preço na refinaria para 3,29. Né? Então, isso aqui chama um pouco a atenção por que a Petrobras está fazendo esta alteração desta forma. Então, como a gente pode verificar, né, neste gráfico, você verifica que, sob o ponto de vista de alterações do preço do petróleo internacional, o preço da refinaria ele praticamente acompanhou durante todo esse período, tanto quando ele subiu, quanto depois quando ele começou a cair, com exceção dessa última redução que a Petrobras promoveu, que aí ela foge um pouco da questão. O que pode levantar uma hipótese de que existem questões políticas que tenham feito essa redução. Mas, por enquanto, é só uma hipótese. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa verificar, então, é se o câmbio ele também interferiu no preço da refinaria. Porque lembra que eu falei, assim, não é só o preço internacional do petróleo, mas também a taxa de câmbio, uma vez que você converte, tem que pegar lá, você paga em dólares lá fora, né? E aí você tem que converter para moeda nacional. Então, eu preciso juntar os meus reais, converter em dólares para fazer o pagamento lá fora, né? Como se eu estivesse importando tudo, mas na verdade não estou importando tudo, mas é o sistema adotado pela Petrobras, que é como se estivéssemos importando tudo. Okay? Vamos dar uma olhada agora, então,
como é que se comporta a questão do câmbio, né? E para isso a gente tem aqui um outro gráfico que mostra aqui em verde é a taxa de câmbio, né, nesse determinado período, desde o começo do ano até agora, peguei, né, baseado aqui em algumas datas mensais, e aqui embaixo a gente tem o preço da refinaria. Se a gente observar aqui, né, como a gente já tinha visto no gráfico anterior, aqui nós temos, né, manteve-se estável aqui a cotação na refinaria, e aqui nós temos uma queda da taxa de câmbio. O que pode ser, né, que pode ter contribuído para que esse aumento não tenha surgido antes do início da guerra, dos efeitos da guerra, né, que a gente verifica. Então, o câmbio ele poderia estar amenizando um pouco, né, se a gente voltar aqui, ó, no quadro anterior, tá vendo aqui? Aqui está subindo o preço do barril do petróleo, e aqui eu estou estabilizado com o preço da refinaria. Mas como o câmbio está caindo, então ele está amenizando um pouco só, deste aumento do petróleo. Entretanto, depois a gente verificou que houve um aumento na refinaria, se estabilizou, pequeno aumento e depois queda. Mas se a gente observar a taxa de câmbio aqui, ó, ela demonstra que ela não está tendo muita interferência sobre as oscilações aqui da refinaria. Até porque a gente poderia até traçar uma linha aqui, ó, onde o câmbio ele tem oscilado, né, sobre esta média. Aqui, ó, se a gente traçar uma linha nesse período, ele está oscilando sobre essa média. Então, o que demonstra como se o câmbio estivesse estabilizado, né? Então, eu tenho uma média aqui, ele sobe, depois ele desce um pouquinho, depois ele sobe, depois ele desce um pouquinho, mas na média ele está estabilizado. Ou seja, ele não está trazendo impactos, então, na questão da refinaria. Aí você fala, então, bacana, né? Agora, como é que fica quando a gente observa, então, o preço da refinaria até o posto? Quando a gente observa isso, e aí aqui para a gente não esquecer, né, que entre este valor da refinaria e este valor que se cobra no posto, existem esses elementos aqui, né, o custo e o lucro da distribuição e revenda. Você tem o custo do etanol, que é acrescentado à gasolina. Você tem os impostos estaduais, no caso o ICMS, que sofreu alteração lá, né, no mês 6 de 22, e são estabelecidos entre 17% e 18%, e os impostos federais que foram zerados até dezembro de 22. Se a gente observar, olha aqui, ó, a gente mantém, né, como você tem oscilações aqui, ó, subiu. Mas aqui não subiu antes para cá. Tudo bem, você pode ter uma defasagem aqui de tempo, né? Entre o tempo da refinaria e depois o tempo que isso até chegar na bomba de gasolina, né? Mas ele chega. Então, ele não acontece de forma instantânea, mas ele chega, né? Então, você reajusta na refinaria e depois vai para a distribuidora, chega na revenda e chega no posto. Então, tem aqui uma certa defasagem de tempo, mas que de certa forma chegou lá. E depois manteve-se estável, subiu um pouquinho, subiu, e depois temos a queda aqui, né, do preço na refinaria, que a gente já viu no gráfico anterior, que tem muito a ver. Essa queda de preço aqui, ela tem a ver com a queda do preço do internacional. Entretanto, se a gente observar aqui, né, a queda do preço no posto em relação, né, à refinaria, a gente tem uma queda mais significativa, né? Então você verifica, olha, a inclinação desta queda que você tem aqui, ela é maior do que a inclinação desta queda aqui. Então, o que acontece? Tem algum elemento dentre esses aqui estabelecidos que interferiu, e nós sabemos qual é, né? São os impostos. Você tirou o imposto federal e você tirou o imposto estadual, né? Ao tirar esses impostos, aí você tem esse impacto aqui, né, na queda do preço do combustível. A gente poderia olhar aqui também um outro gráfico,
né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o posto, a mudança no posto com a mudança do preço internacional. O preço internacional veio aqui, o posto estava parado, mas depois ele responde, aquele time que eu falei que demora um pouco mais, lá, e depois vem caindo, caindo, caindo. Você verifica que a queda, né, comparada à queda do preço do barril do petróleo, a queda é mais significativa. E essa queda mais significativa, ela está diretamente relacionada à questão dos impostos, né? Então, sabendo que o imposto federal é só até dezembro, né? E os impostos estaduais, aí existe uma questão com relação aos impostos estaduais, porque se houve queda na alíquota, né, vai haver queda na arrecadação. E há uma questão relacionada a como é que vai ser feito o equilíbrio das contas, com essa queda de arrecadação. Isso ainda está gerando um bom debate para saber de onde vai tirar recurso. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, né? A gente está imaginando, é ótimo, ninguém gostaria de ter preços exorbitantes do combustível, ainda mais porque isso gera bastante inflação dentro do país, né? Mas a gente precisa também pensar que assim, não pode ser um negócio simplesmente momentâneo para gerar uma situação de melhora, né, momentânea, de curto prazo, mas que depois você desarranja totalmente as contas, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje, o governo está arrecadando menos, ele vai arrecadar menos, né? Porque ele está abrindo mão do imposto, seja o governo federal, ou seja os estaduais que diminuíram as alíquotas, e como é que eles vão equilibrar esse caixa, né, no médio e longo prazo. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita, né? Aí fica a questão, né? Falou assim, então, ok, esta redução que nós temos em relação aos impostos neste momento, ela levanta de fato uma hipótese de que isso está sendo feito com objetivos políticos, né? Para criar momentaneamente uma situação que não é a situação real, né? Porque assim, dentro da lógica liberal que tanto é defendida pelo governo, o governo não deveria interferir nos preços, né? E o que ele está fazendo hoje, ele está subsidiando os preços, porque ele tirou o imposto dali, né? Ele está tirando essa receita que o governo receberia e ele vai deixar de cumprir uma atividade em algum outro lugar para tentar equilibrar suas contas. Então, vamos supor, ele pode estar tirando de investimento, ele vai deixar de fazer investimento que é para poder, nesse determinado período, aliviar um pouco o peso dos combustíveis no bolso das pessoas, né? Ah, mas isso não é bom, isso não é favorável para a população. É favorável desde que seja uma política sustentável, né? É favorável desde que isso não comprometa já de janeiro para frente, por exemplo, porque está sendo pensada somente até dezembro. Então, este é o complicador, não é uma política planejada de médio e longo prazo, né? Até porque, se você for verificar, não houve nenhuma mudança no que diz respeito à própria Petrobras. Então, assim, a política de preço dela permanece. Você não afetou as distribuidoras, não afetou os postos de gasolina, o governo é que está arrecadando menos, né? Aí você vai falar, mas isso é o ideal seria que tivesse cada vez menos impostos dentro dos produtos. Seria, né? Desde que nós não tivéssemos demandas em que há necessidade do Estado atuar, né? Porque você não pode esquecer isso, né? Você fala assim, olha, se o Estado recebe menos, ele tem menos dinheiro para gastar. Então, como é que vai ser feita essa questão? Então, assim, aparentemente, uma parcela da queda que nós verificamos no preço dos combustíveis, ela pode ser atribuída a questões políticas, a criar uma situação momentânea de melhora no quadro econômico, né?
mas que a partir do ano que vem, de janeiro, ninguém sabe como é que vai ficar. Então, você causa uma certa incerteza do que possa acontecer, ok? Bem, essa foi, assim, a gente levantou esses poucos dados, né? O objetivo não era se aprofundar demais, mas só trazer alguma luz para essa discussão. Espero ter ajudado todos vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e a gente se vê numa outra oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço.